nós não podemos perder a ocasião de, olhando esses tempos difíceis, dele tirar lições. Já imaginou se, além de viver horror, cicatriz, doença, trauma, luto, dificuldade econômica, dificuldade de convivência, perdas, se além de tudo a gente ainda não aprender nada, isto é, sairmos do mesmo modo que entramos? Claro que nós não teremos uma alteração tão profunda, e nem de todas as pessoas. Há pessoas que eram tolas antes do momento pandêmico e continuarão assim. Há pessoas que já se comportavam de um modo, aliás, com uma expressão que veio para o português, não sei se tem, né, na Colômbia ou no México, talvez não, mas ela veio da Argentina para o Brasil. Né? Quem conhece a Argentina ou estudou sabe que há uma gíria, um jeito de falar no Porto, em Buenos Aires, que se chama lunfardo. O lunfardo é uma mescla, né, um pouco do italiano com o espanhol, e mescla ali palavras. E há várias palavras para o português que vieram do lunfardo, o português brasileiro, não o português de Portugal. Por exemplo, bacana, ou embromar, alguém que broma. Né? E, claro, uma das palavras que veio para nós da Argentina, e que é muito usada, porque ela veio de um tango, né, há 100 anos, é uma palavra que se usa em português, que é otário. Otário. O que é um otário? O otário é o tonto, o bobo, metido a esperto. É aquele que acha que ele levará vantagem ou ela em todas as coisas. É aquela pessoa que não presta atenção a quem não é como ela, que ela acha que ela é o único modo de ser. Não só isso é eticamente ofensivo, como é intelectualmente tolo. Afinal de contas, se eu acho que o único modo de ser é como eu sou, eu ficarei onde estou e não crescerei nem na capacidade intelectual, nem no modo afetivo, nem na presença na vida. Já imaginou? Por isso, quero lembrar, a palavra oportunidade, talvez algumas pessoas não saibam, ela veio do nome de um vento. No mundo romano antigo, os romanos gostavam muito de dar nomes aos ventos. Tal como no Brasil ou no sul, né, da América, se dá nomes aos ventos. Os argentinos e os brasileiros do sul, os gaúchos, dão nomes a vento. Né? O vento frio, ele é chamado de minuano, o vento mais quente, que vem para nós do norte da Argentina, chamado de aragano. Então, há nomes aos ventos. Os romanos antigos também gostavam de dar nomes aos ventos. Olha só, e para eles o vento mais importante era o vento favorável que levava o navio em direção ao porto. O vento que empurrava o navio em direção ao porto. Isto é, o vento favorável, o vento bom. Esse vento era chamado em latim de ob portus. Ob portus, que significa o que leva ao porto. O que leva até o porto. Essa expressão ob portus acabou gerando em vários idiomas, inclusive em português, em espanhol e em inglês, a palavra oportunidade. Oportunidade. A noção de leva ao porto. Oportunidade é quando você pega o vento favorável para achar uma saída, para encontrar uma alternativa, para fazer com que você ou eu não fiquemos aprisionadas, retidos no mesmo lugar, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Evidentemente que isso só acontece se nós juntarmos as nossas capacidades, se abrirmos a cabeça, como eu disse antes, para aquilo que não é exatamente ou identicamente do modo nodo. Há pessoas que não pensam como eu e nem por isso estão erradas, mas há pessoas que não pensam como eu e nem por isso estão certas. Há pessoas que não fazem como eu, e quando eu aprendo a fazer como elas, farei melhor. Mas há pessoas que não fazem como eu, e é por isso que o que fazem pode ser equivocado. É necessário ir tratando, né, de um modo diverso.